Estamos no ar. Eu sou Fernando Simão. Esse é o podcast Conexão Ascense CDL. Sejam muito bem-vindos. E hoje estamos aqui no nosso episódio 03 no canal no YouTube, nas redes sociais do Facebook da Ascense CDL. Então já pedi para você que está aí, não perca tempo, se inscreva no canal, fortalece o nosso trabalho. É muito importante que você se inscreva nesse canal do YouTube, que você ative essas notificações para receber todo o conteúdo, não só os nossos episódios que vão ao ar toda terça-feira às 20 horas, mas também todos os cortes. Ficamos assim, conto com a inscrição de vocês. E hoje estamos aqui no nosso episódio 03, de novo o Rodrigo, como co-host comigo, e nós temos uma convidada muito especial. Estamos aqui com a Nubiana Oliveira. Nubiana, muito boa noite, seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, é um prazer imenso poder estar retornando aqui à cidade de Nova Mutum, que sempre me recebe tão bem. Rodrigo já virou um amigo, hoje eu tive o prazer e a honra de almoçar com a família dele, de conhecer aquelas crianças lindas, a esposa também. E é sempre um prazer, e agora, né, revendo os amigos aqui do podcast, e agora conhecendo você também, com essa energia tão boa. Muito obrigado, bom ter você aqui, que bom que você voltou a Nova Mutum. Eu costumo dizer que quem vem aqui fica, quem bebe água daqui. Há 17 anos atrás, quando eu tomei água daqui, eu não saí. E Nubiana, você já não teve, é a segunda oportunidade que você teve aqui em Nova Mutum, né? Terceira oportunidade já? Terceira oportunidade que teve aqui. E trazendo muito conhecimento, falando sobre vendas, falando sobre liderança. Qual que é a tua pegada? O que você... que você é boa que faz você subir no palco e atrair a atenção de todo mundo? Olha, eu sou especialista em lidar com objeções. Então, eu falo que o protagonismo feminino, que é um dos meus produtos que eu tenho, ele veio muito disso, desse meu posicionamento. E aí tem até a minha história, né, com vendas, e eu lido com vendas já há mais de 30 anos. Eu tenho 30 anos, mais 14 de experiência. E aí, aos 8 anos, eu estava no sítio da minha mãe e eu queria muito uma bicicleta rosa com a cestinha de bambu. E o meu pai, ele disse que ia me dar uma bicicleta de promoção. Não aquela bicicleta, mas sim a que tivesse na promoção. E eu pensei, poxa, mas eu não quero mais de promoção, eu quero aquela bicicleta. E um comentário que ele fez, nós estávamos lá perto assim, de uma parrilha de maracujá e ele se irritou, porque sempre foi muito firme. Ele disse, vai vender maracujá na feira. Aí eu olhei para ele, se eu vender o maracujá na feira, eu posso comprar a bicicleta que eu quiser? Aí teve esse silêncio assim. Aí ele falou, mas todo mundo que trabalha na feira acorda cedo. Eu falei, mas se eu for, pode ir. Eu falei, amanhã eu vou pra feira, não sei o que. Aí ele falou, vem cá, você vai ajudar o seu Antônio a lotar a carreta de maracujá. Aí eu fui, lotei uma carreta de maracujá junto com o caseiro. E no outro dia ele me levou pra feira. Então eu me lembro que quando a gente chegou lá, ele me colocou assim em um lugar estratégico, pediu autorização lá para um amigo e falou assim, olha, às 8h30 eu volto aqui. E eu não quero ver um maracujá. Então, se você quer a sua bicicleta, você vai fazer isso direito. E aí, comecei a oferecer, porque ninguém vai a uma feira domingo comprar maracujá. E aí, eu inventei uma musiquinha lá, e num certo momento eu mudei a minha estratégia, né? Porque a mesma que eu estava usando não estava dando certo. E deu certo. Vendi, e aí eu comprei a minha primeira bicicleta. De lá para cá, entre 12 e 14 anos, eu vendi muita camiseta. Então, naquela época, eu fiz dinheiro. Eu sempre falo para minha filha, a gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro, né? Então, eu falo que dinheiro não leva desaforo. Isso eu aprendi com meu avô. Então, você precisa... Quando eu falo para mulheres, eu falo dos 5 P's, né? Que é poupar para prosperar. Mas eu aprendi isso a duras penas. Antes eu falo que eu já deixei muita gente rica, não valorizando o meu dinheiro. Então hoje eu falo que as maiores lições que meu pai pôde me ensinar com aquela atitude, meu pai era assessor jurídico da prefeitura, advogado, minha mãe concursada, meu pai também, mas ele quis me mostrar
E talvez mesmo sem ele saber, mas naquele momento eu aprendi muito o meu posicionamento. Então, assim, isso fez a diferença, né, nas vendas para mim no dia e fez a diferença eu como mulher. Então, depois, logo, eu já tinha envolvido politicamente, porque ele foi candidato a vereador, então eu, pequenininha, com 6 anos, batia de casa em casa pedindo voto para meu pai. Eu falo que os 400 e poucos votos apenas que ele teve, ele deve a mim. Ele deve a mim, porque eu era muito pequena. Eu lembro que o meu pagamento, Rodrigo, era uma Guaraná pequenininha com pão com salame. Aquilo para mim era fantástico, né? Porque eu falava, poxa vida. E aí, uma outra lição, eu falo que eu experimentei, que é o sentimento de conquista. Porque vocês, homens, são muito motivados desde criança a conquistar. Olha, você vai ser o cara, meu filho, você é campeão, você acabou de nascer. Às vezes você é o mais mirradinho entre todos os bebês, mas o pai chega e fala, meu campeão. E às vezes a mulher tá ali, eu passei essa experiência, eu até compartilhei isso em outro podcast, que o dia que a minha sobrinha nasceu, ela era mais gordinha e tinha um bem mirradinho, o cara, você vai ser o cara, né? E a gente ali falando da minha sobrinha, ai, que gracinha. Quer dizer, é claro que com mulher a gente tem um cuidado especial. E isso não impede que a gente busque as nossas próprias conquistas, mas eu falo que o que eu aprendi foi, existe uma jornada, existe um processo. O que eu vivi foi algo memorável, eu tenho isso com muito orgulho, eu falo que os meus pais me deram tudo, eu nunca vim de uma família rica, mas nunca me faltou nada. Então, assim, se você me perguntar, eu conheci tudo, o que meus pais puderam me ensinar através do conhecimento, por isso que o meu livro, Mulher Real, Livre e Poderosa, né? Ele ficou por 2 vezes entre os mais vendidos do Brasil, porque ele, de verdade, ele retrata a realidade de muitas mulheres. Então, quando eu falo que existe uma jornada, existe um processo, mas quando você supera os desafios, e isso precisa ser algo que de verdade vale a pena, você experimenta o que é satisfação pessoal. Então, satisfação pessoal, ela vem de uma superação de desafios, porque também não teria graça. Então, acho que essa é a beleza das vendas, porque a venda, ela facilita a vida das pessoas e você realiza os sonhos, porque foi isso que aconteceu comigo. As pessoas, a venda, eu precisei de passar pelo processo da venda, quer dizer, eu colhi o maracujá e eu conquistei o meu sonho. Então, assim, poxa, eu achei aquilo tão lindo e foi tão maravilhoso. Eu falo que todas as vezes que eu me lembro, é como se eu estivesse lá. E isso chama-se momento memorável, porque foi algo que causou um impacto tão positivo em você que só de você lembrar, você é como se você estivesse vivendo aquilo novamente. Agora, eu lidei com muitos nãos. A minha vida de lá para cá como mulher, né, hoje a cabeça de muitos, né, de muitos homens, a sociedade mudou, enfim, a informação também, mas imagine uma menina há mais de 30 anos, com 14, 15 anos, né, obrigada, com 14, 15 anos, você se posicionando na época era comícios, para mais de 1.000 pessoas. Falando em público? Falando em público. Eu participava de um movimento jovem e eu falava assim, eu vou ser isso, eu vou ser governadora do meu estado, eu vou ser uma mulher, porque o meu avô, ele tinha sido prefeito. Já estava no DNA isso daí. E ele foi um cara extraordinário. Meu avô, ele deixou um legado muito grande. Então, e aí eu comecei a envolver, mas depois as coisas mudaram. Eu vi que naquela época a política que eu acreditava, ela não existia mais. E aí eu falei, não, eu não vou, eu quero fazer algo que eu possa ajudar as pessoas a realizarem os sonhos delas, mas sempre envolvida com vendas. Quando eu fiz farmácia e bioquímica, que eu fui fazer a minha pós-graduação, eu conheci meu marido. E foi muito engraçado, porque eu cheguei assim, tinha um cara assim com uma camisa branca com as flores, era até meio brega aquela camisa. Eu falei, cara, que camisa brega. Pra época talvez fosse não, sim, mas eu falo assim,
botão de madeira. Eu falei, mas gatinho, gostei. E aí, depois quando foi o outro módulo, ele já sentou lá na frente, falei, ele entendeu. E aí, a gente já começou a namorar, foi algo assim, claro, a gente conversou, tudo. E aí, com 2 meses, ele falou, você tem vontade de ter o seu próprio negócio? Que nunca foi o que meus pais queriam, né? Porque os dois são concursados, meu irmão também, enfim. Eu falei, eu nunca pensei. Eu era gerente farmacêutica de uma outra rede de farmácia. Eu já tinha terminado farmácia e bioquímica, que na verdade foram duas decepções pro meu pai, porque eu tinha passado para odonto e não fiz odonto. Porque quando eu fiz a farmácia e bioquímica, que foi numa época excelente, foi quando mudou, que toda farmácia tinha que ter o farmacêutico, ele queria que eu montasse um laboratório. Só que os meus estágios, eu entrava às 7 da manhã, eu saía às 7 da noite, que era o plantão, eu não conversava com quase ninguém. Eu falei, meu Deus, eu vou infartar aqui. Era eu e ali o microscópio o dia todo. Eu falei, isso não é para mim. Quando eu fui para a drogaria, eu falei, meu Deus, é aqui. Caiu na área comercial, é isso? E aí na área comercial foi lindo, assim. E engraçado que quando ele me convidou, montamos a drogaria Nubiana. Então, na minha época, tinha lista telefônica. Eu pensava assim, drogaria Nubiana. Por quê? Aqui tudo é assim, drogaria fulana de tal, mas ninguém conhecia, ninguém falava o nome. Falava assim, a farmácia do Rodrigo. É a farmácia, eu falei, então já vou facilitar. Então, ninguém vai ter trabalho. Olhou na lista, Nubiana vai ter drogaria Nubiana, em D de drogaria vai ter drogaria Nubiana, em F de farmácia, drogaria Nubiana. E aí, depois na época tinha uma rádio, até me esqueci o nome da rádio aqui agora, mas de um grande amigo radialista, que é o Ronaldo, espero que esse podcast chegue até ele, e eu propus uma parceria, porque quando você está começando, certos recursos são escassos. São escassos. Eu falei para ele, olha, eu vou para sua rádio e a gente chama de Minuto Saúde. Eu sou uma farmacêutica, as pessoas podem ligar e elas podem tirar as dúvidas. E com isso, eu estou levando o nome da drogaria Nubiana para onde de verdade era o meu público-alvo, que era o pessoal das fazendas e tal. E a coisa, em 1 ano e meio, era eu e mais um colaborador. Tirava nota fiscal, fazia tudo sem saber muita coisa, porque eu montei um negócio de verdade no susto. Eu não sabia, então eu fui aprendendo, errando. Eu fui errando, aprendendo e errando. E com 1 ano e meio, nós éramos 15 em uma loja. Então, assim, eu falo que foi uma experiência única, porque ali eu vivi várias etapas da venda, né? A etapa da conquista, a etapa do planejamento, a etapa da abordagem, que é o que eu vou falar aqui, inclusive na CDL de Nova Mutum. Então, e com tudo isso, com toda essa minha história, a forma como eu me expressava, né? Eu me lembro que quando na minha juventude, as meninas falavam assim, eu quero casar, às vezes com fulano de tal, consigo. Eu falava assim, gente, mas será que o meu futuro vai estar sempre na mão de alguém? Não era uma vontade minha. Eu tinha vontade, sim, de ter meus filhos, de ter uma família, mas não foi algo assim que eu falei, nasci e já quero ser isso. Não. Primeiro, eu sempre quis, e o que eu quero ser? Mas isso muito veio do exemplo da minha mãe. Meu pai, muito machista, sempre foi. Extremamente. Ele é um cara extremamente inteligente, melhorou muito, graças a Deus, mas naquela época eu me lembro dele falar assim, sua mãe trabalha porque eu deixei, porque os maridos não deixam as mulheres trabalharem. Antigamente era muito isso. Era muito isso. E aí ela se tornou uma mulher totalmente independente, à frente do tempo dela. E hoje, hoje eu tenho muito orgulho da mulher que ela se tornou. Ela foi a base da nossa família, segurou as pontas na época do Plano Collor. Meu pai deu uma quebrada feia e eu estava em plena época da faculdade. Foi assim um momento difícil para nós, porque a primeira vez que eu fui para Londrina, que foi onde eu fiz a faculdade, eu fiquei 6 meses sem voltar para casa, porque eu não tinha dinheiro para voltar.
Então, assim, foi uma época em que eu não tinha dinheiro para voltar, eu não tinha dinheiro muito para as roupas, então eu tinha mais ou menos ali 7 roupas que eu meio que, né, ia casando elas, casando transformando em elas. Então, outras. assim, foi algo importante para mim, porque eu falo que a minha escola de vida em Londrina, lá eu vivi tempos desafiadores. Eu falo que Deus me provou em muitos momentos assim. Então eu conheci pessoas, poucas pessoas estenderam a mão, mas foram suficientes para que eu agarrasse essas pessoas e elas pudessem proporcionar para mim um ambiente que fosse suportável até eu terminar a minha jornada. E eu sempre falava assim: poxa, tá faltando tantos meses para voltar para casa. Se é isso que vai ter que acontecer para que eu não fique de exame, que a gente chamava, né? Tá tudo certo, eu vou passar. Então eu preenchia o meu tempo todo estudando. Me formei, aí eu fui lá e depois eu voltei, né? Mas as 4 pessoas que mais me ajudaram em Londrina, infelizmente hoje elas já não estão mais entre nós, né? Mas a filha de um deles, que não me conhecia pessoalmente, mas só me ouvia falar, me mandou uma mensagem esses dias no Instagram e disse: poxa, essa mulher que você está se tornando, se a minha mãe estivesse aqui, mas pode ter certeza que ela está lá de onde ela estiver, aplaudindo você, porque você realmente, tudo que você falou que você ia em busca, eu estou podendo presenciar. Então, assim, eu falo que lidar com nãos foi o que eu mais lidei na minha vida inteira e a todo momento. Infelizmente, isso aqui não é nenhum tipo de vitimismo, ao contrário, eu odeio isso, né? Eu falo que tudo que eu passei eu tenho muito orgulho, e se eu não tivesse passado por todo esse deserto que eu passei em tantas vezes, talvez eu não estaria aqui tendo essa oportunidade em Nova Mutum. Então, lidar com os nãos, por isso que sempre vendas fez muito, é algo que você tem que estar o tempo todo ali se transformando. E cada cliente é diferente do outro. Essa é a beleza das vendas. Não tem Cada aquela conexão coisa, é única. não tem aquela coisa assim que você estuda. Eu sempre falo para o pessoal, isso aqui é só um direcionamento. Mas você vai adaptar isso ao seu negócio, você vai adaptar isso ao seu cliente. Por exemplo, quando eu fui para... Eu sempre busco muito conhecimento, né? E a NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, em Nova York, ela traz muito isso, esses insights que você pode trazer, e eu trago também nos meus treinamentos, essa questão do grande negócio, mas para o pequeno e médio. Que ideias que eles estão fazendo que o pequeno e o médio também pode se espelhar em fazer. Então, eu me lembro que foi muito bacana, que foi aonde eu até me conectei com a Luísa Helena Trajano, foi lá que eu tive a oportunidade de encontrar com ela. Enfim, eu aproveitando oportunidades, que foi uma outra lição que meu pai me ensinou lá com a carreta de maracujá. Então, quer dizer, eu aprendi a me posicionar, eu aprendi também, mesmo sem saber o que era network, porque eu tive que fazer muito network lá, e também a conquista, né, o meu posicionamento e aproveitar as oportunidades. Eu até vou contar uma história aqui, que eu até contei para o Rodrigo. Eu estava em um restaurante em Alta Floresta e eu vi uma mesa de pescadores. E eu estava lá com o meu livro. Eu falei, poxa, o meu esposo também pesca. Eu falei, eu vou lá oferecer os meus livros, mas eu preciso de uma estratégia diferente. Como é que eu vou chegar assim? Eu comentei com o Douglas, que é o que está me acompanhando, né, nessa viagem, e ele falou, chega lá e vende seu peixe, né? Na verdade, o meu maior desafio era assim, poxa, esse tanto de homem, chega uma mulher lá, né, eu estava toda arrumada e tal, como que eu posso chegar a abordar sem que isso tenha um duplo sentido? Né? Eu falei, então que eles entendam a comunicação. Aí ele foi comigo, foi lá e foi muito bacana, porque eu falei, olha,
Até eu brinco com o Rodrigo. Foi a primeira coisa que eu disse para eles: olha, meu nome é Nubiana Oliveira, sou palestrante, estou vindo aqui. Sou casada com um pescador, ou seja, não estou disponível. Já avisou. Já avisei, né? Eu falei, sempre ele chega em casa e muitas vezes sem peixe, mas com muitas histórias. Então eu quero apresentar para vocês o meu livro, Mulher Real, Livre e Poderosa. Ao invés de vocês chegarem em casa dando desculpas e somente contando histórias dos outros, vocês podem dizer para elas: poxa, eu vi esse livro, quando eu vi o título desse livro, eu logo me lembrei de você, porque você é uma mulher real, livre e poderosa. Então aí logo depois eu agradeço a atenção, quem se interessar, eu estou com uma condição especial, valor de custo, e 50% nós vamos mandar para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, junto com uma ação de empresários que estão fazendo. E aí logo depois eu voltei, estrategicamente deixei para comer devagar o meu almoço, porque eles tinham que processar a informação. E falei para ele, já pode ir lá buscar uma caixa de livros, porque a gente vai vender. Legal. Então, eu não trabalho hoje, e é isso que eu falo para muitos vendedores, né? Eu não trabalho contando que as coisas só podem dar ruim, só podem acontecer dando errado. E tem muito vendedor, tem muito empresário que trabalha muito com essa possibilidade. E isso impede com que o seu cérebro, com que as suas habilidades, você possa desenvolver, porque você acaba que diz, não, isso não vai dar certo. Né? Então, você já tem o desânimo ali, você fica meio com preguiça, fala, eu já deu o que tinha que dar. Então, assim, quando eu falo em lidar com objeções, é porque a todo momento o não, ele não é definitivo. O não é um não agora, mas daqui a uns 30 minutos pode ser que ele mude. Então, eu falo que eu sou uma otimista, mas quantas vezes que eu também já liguei aqui na CDL de Nova Mutum, por exemplo, para fazer parcerias e que talvez naquele momento não era o melhor. Se eu fosse desistir, não, então já que agora não é, agora também não. Eu falei, não é agora, mas o meu momento ele vai chegar. Então, assim, só que é preciso plantar, é onde a gente fala sobre a prospecção. Prospecção, você planta. Um dia você está lá no seu estabelecimento, o seu telefone toca, você está fechando um negócio. Alguém está requisitando você, mas você sempre está ali se relacionando. Por isso que o meu treinamento chama Vendas, uma questão de atitude, inteligência e relacionamento. Se eu não tivesse tido a atitude lá, eu não teria vendido meu livro. Querendo ou não, aí sentou um delegado federal do meu lado, falou assim, puxou a cadeira, sentou, olha, eu sou o delegado, a minha esposa é deputada, foi falando lá, não vou aqui expor a vida de ninguém, enfim, eu vou levar porque, cara, você foi muito corajosa, de chegar lá no meio daquele tanto, né, de gente, tudo bebendo, falando alto e tal. Eu falei, não, mas foi estratégico, vocês estavam tão felizes que talvez se eu oferecesse, né, em outro momento, né, então... Eu não sei, eu acredito que é mais ou menos por aí. Nubiana, dos 8 anos, quando você foi vender o maracujá, até passando pela faculdade de farmácia, quando você entendeu que esse era o teu diferencial, que você era boa? Porque no que você contou, você traçou estratégia, você planejou, você tem ações de marketing, você já intuitivamente posicionou a marca, tinha um lugar... Você entendeu as características que te colocaram, onde te colocaram. Você entendeu que era a oportunidade de você fazer aquilo que você se propôs. Mas com 8 anos você não tinha consciência disso. Quando que você tomou essa consciência? Quando você entendeu, você falou, pô, eu sou boa mesmo nisso. E se eu te contar que demorou? E é por isso que esse livro ele ajuda tantas mulheres. Porque por mais que eu fizesse cursos, o meu marido sempre foi um cara que me incentivou demais. Eu falo que quando eu conheci meu marido, foi bem no auge, foi um momento que eu poderia direcionar a minha carreira para uma área totalmente diferente, que seria a política. E aí eu fui para a área do conhecimento. Ele disse para mim, eu me lembro que era assim, um ambiente 80% homem, estava eu e mais alguma outra mulher. E ele sempre via isso. E um dia eu viajando e tal, e
E sem me comunicar, eles lançaram a minha candidatura, mas eles não falaram comigo. Eles fizeram algo assim, como para incentivo. A nossa futura deputada federal, não sei o que. Eu lembro que meu marido olhou para mim assim e fez assim, tipo, meu marido não, então noivo, né? Noivo não, nós não éramos noivos ainda, éramos apenas namorados, mas já tínhamos essa vontade de casar. Aí ele falou, poxa, eu sou o último a saber? Eu falei, mas eu também estou sabendo agora. E aí logo depois foi quando eu me decepcionei, que eu vi assim, bom, pegaram tudo do meu talento e é isso? Tipo, tchau, obrigado, entendi. Porque eu nunca ganhei R$1 de ninguém para trabalhar, porque eu nunca criei nenhum tipo de vínculo. Eu queria trabalhar por alguém, e aí vem muito isso do meu avô. Porque alguém merece o seu respeito. Então, se você quer algo diferente, você precisa fazer a sua parte. Então, eu estava ali fazendo a minha parte. É claro também que eu estava pensando futuramente, então eu estava plantando, né? Mas ele fez um checkmate, né? Eu brinco com ele, ele fala, não foi assim. Mas ele sentou e falou, poxa, por que você não aproveita todo esse seu talento que você tem para comunicação, para se comunicar com pessoas, e você não estuda sobre isso e vai ajudar outras pessoas, que é o que você quer, ajudá-las a realizar o sonho, que seja na política, que seja em qualquer outro lugar, fazendo treinamentos, porque isso vai depender de você. Você não vai ficar dependendo dos outros para que isso aconteça, porque na política, para que eu aprove alguma coisa, eu tenho que depender de várias outras pessoas. E se essas pessoas não tiverem os mesmos interesses que o meu, elas não vão aprovar. E nessa hora eu comecei. Aí eu fui para São Paulo e tudo eu comecei a fazer em São Paulo. E ele sempre falava, você tem que ir no melhor lugar. Você precisa ir aonde os grandes estão indo. E aí eu comecei a fazer treinamentos e mentorias e buscar cursos de reconhecimento internacional, investi muito, invisto até hoje muito nisso, tudo que eu ganho, parte disso eu reinvisto em conhecimento. Chegou em um certo momento que ele falou assim, e aí, você não vai? Eu sempre falava, eu ainda não estou preparado, eu ainda não estou preparado. E eu olhava, ia para São Paulo, e eu me lembro de um dia que foi assim muito forte. Eu olhei assim e falei, poxa, esse cara contou piada o tempo inteiro, cadê o conteúdo dele? Aí o meu marido olhou para mim e falou assim, e você ainda acha que você não está preparado? Eu falei, porque a mesma palestra que ele deu há 5 anos atrás é a mesma. Até o exemplo que ele deu é o mesmo. Ele falou, e você ainda está esperando o seu momento chegar. Eu falei, a partir de agora eu não vou esperar mais. E eu vou começar. E isso foi só depois dos meus 23 anos. Então, assim, bom, eu já estou com 44, né? E eu sempre fazia palestras, mas eu fazia palestras gratuitas. As pessoas me convidavam, eu ia para a empresa delas. Porque eu acredito também que até para que eu começasse a fazer o treinamento, eu também tinha que ter tido experiência sobre isso. Eu tinha que ter o feedback das outras pessoas, né? Então, sempre que eu terminava, e aí, deu tudo certo? Aonde eu posso melhorar? Ó, Nubiana, tem um curso assim, eu ia lá e fazia. Ó, Nubiana, em São Paulo. Então, assim... Era até uma defesa, né? Você errou, é de graça, você não pode me xingar. Exatamente. Pronto. Eu acredito que foi bem isso também na época. Ninguém podia te cobrar. Você queria o feedback, você queria testar o teu material, você queria se aprimorar, mas... Era um ambiente controlado, um ambiente mais seguro do que se expor comercialmente. Mais seguro, você falou tudo. Então, assim, eu ainda estava insegura, porque eu sempre achava que tudo aquilo que eu sabia ainda era pouco demais. Então, quando eu fui percebendo, eu falei, poxa, estou perdendo oportunidades. Que é o que eu falo, mulher, ela tem muito disso. Ela sempre fica esperando o melhor momento para tomar uma decisão. E aí eu falo muito que a gente precisa aprender muito com vocês, assim. E com todo respeito eu vou dizer isso, mas se fosse um homem no meu lugar, ele não pensaria 2 vezes antes de começar. Ele ia falar assim, eu vou começar e depois que eu começar eu vou buscar as oportunidades, eu vou buscar as ferramentas junto a tudo isso.
A mulher, ela quer ficar tão boa, tem até uma pesquisa na Forbes que fala de 90% a 95% das mulheres precisam se sentir preparadas para que elas aceitem o desafio. Ou seja, eu já tenho que ter nascido sabendo tudo que eu sei. Isso é desumano. Isso mostra que as mulheres são mais responsáveis que os homens. Mas aí a gente acaba que não aproveita oportunidades. Acaba. Mesmo que um homem, se ele mudar de setor e ele for assumir qualquer outra função dentro da empresa, ele vai buscar ajuda, tá tudo certo. Mulher, às vezes, ela fica receosa. Se eu pedir ajuda, pode ser que eles vão ver que tem alguma área ali que eu não estou entendendo bem, mas isso eu falo muito, assim, a gente fala muito na liderança, né? Quando você muda de um setor para outro, para qualquer área da sua vida, que seja quando você é solteiro, para você passar por uma vida de casado, você vai ter que começar de novo. Sim. É tudo novo. Então você vai buscar ferramentas ali. Então, ou seja, né? Quando você fez essa pergunta, infelizmente, por um lado, eu perdi oportunidades, talvez, por não me achar naquela época que eu estava preparada. Agora, a instabilidade, ela é um catalisador, porque quando você se sente o tempo todo, olha, eu preciso aprender, o meu foco é na melhoria, você encontra sua estabilidade em um ambiente instável. Sim. Mas você fica ali em alerta, foco na melhoria, eu posso melhorar. Então, assim, eu acredito muito que hoje, é claro, eu vejo que foi ali no momento certo, porque foi muito bacana. Quando eu comecei a profissionalizar, e aí, meu Deus do céu, aí a quantidade de nãos, ela não foi diária, ela não foi pequena, ela veio de a proporção de foi enorme. E aí foi muito bacana, porque cada não que eu escutava, eu falava, poxa, E aí eu comecei, às vezes eu passava perto de alguma cidade, perto de alguma empresa, e eu sempre falava, eu ainda vou palestrar nesse lugar, eu ainda vou trabalhar aqui. Então, assim, eu não comecei a achar que algo não era para mim. E eu acredito que quando eu tive essa virada de chave, por que não é para mim? Por exemplo, lá aos 8 anos, né, de idade, eu falo que hoje eu tenho essa consciência, mas em outras palavras, o que eu aprendi naquela época eu não sou uma mulher de migalhas. Eu não quero me contentar com o resto. Eu quero tudo, aquilo que eu determinar para mim, porque eu mereço. Então, olha, me arrepio de falar, porque mesmo naquela época eu não tendo essa consciência, hoje eu tenho essa consciência. Eu falo, não seja uma mulher de migalhas. Não seja uma mulher que se contente com o resto. Então, para os vendedores, isso é muito poderoso também. Só que engraçado, eu comecei a palestrar com vendas e o produto de mulheres, ele surgiu depois. Não foi o inverso. E aí o pessoal, poxa, tudo isso que você fala e a forma como você fala, poxa, você é uma mulher que inspira, a sua história é uma história muito bacana e tal, e você conta, né? E eu falo assim pro pessoal, gente, eu não tenho uma história triste. Eu passei fome. Meu Deus, não passei. Porque sempre eu tive o essencial. Depende muito da forma como você olha as coisas. Meu pai passou por uma crise? Passou. Foi muito complicado. Eu ficar longe da minha família. Olha, para vocês terem uma ideia, eu me lembro que eu desci do ônibus, a primeira vez que eu desci do ônibus, minha mãe não me conheceu, de tão magra que eu estava, devido ao meu sofrimento. Mas eu sempre eu falava, se for isso que eu preciso passar, é isso que eu vou passar. Então, quando eu vejo as pessoas, eu falo assim, todo mundo para mim é importante. Todas as pessoas que passam pela minha vida, elas são importantes. Todas as oportunidades que eu tenho, elas são importantes. Eu falo, você precisa honrar a empresa onde você trabalha, você precisa honrar o cliente que te contrata, você precisa honrar aquelas pessoas que escolheram você.
Eu vivo uma vida onde eu falo, poxa, a prosperidade ela tem que vir junto por um monte de pessoas. Não tem como você comemorar algo sozinho. Então, essa de honrar as pessoas, eu também aprendi com meus pais. Então, eu não vejo nada disso como algo negativo e sofrido. Entende o que eu falo? Sim. Eu falo, poxa, eu sou muito grata. Meu pai e minha mãe sempre foram firmes. Hoje eu comentando algo com a minha mãe e ela, olha, mas se você fala isso, quer dizer, eles não passam a mão na cabeça. Porque o mundo não é assim. O mundo real, né? Por isso que eu falo mulher real. A gente estava brincando aqui, inclusive você falou, eu sou uma mulher real. Porque assim, até eu lembrei do meu filho um dia, ele falou assim, mamãe, por que o seu bumbum faz assim? O que é esses furinhos aqui? Eu falei, isso, meu filho, é porque sua mãe é uma mulher gostosa, entendeu? Toda mulher gostosa que você vê na rua, ela vai ter uma celulite. Aí a Nicole olhou assim, minha outra filha, mãe, e as que não tem? É porque elas são mais gostosas ainda, mas todas são gostosas. Maravilha. Ou seja, eu tô plantando na cabeça do meu filho, cara, isso é real. E, Lubiana, indo de encontro ao que você está falando aí sobre a dificuldade hoje, porque hoje, se a gente parar para pensar, as pessoas que mais estão fazendo sucesso, as que fizeram sucesso, elas passaram por um teste na vida. Como é que você encara hoje a geração que tá entrando no mercado de trabalho? Como é que você encara hoje a geração dos teus filhos e dos meus filhos? Você não acha que a gente está mimando muito essa geração hoje? Rodrigo, o que você falou aí é de uma sabedoria de um pai que está preocupado com o futuro dos filhos. Uhum. E eu te falo isso assim, eu tenho um filho de 8, uma filha de 12. E com todo o respeito que eu vou dizer isso a todos os pais, eu viajo. Eu saio de casa. Mas se tem uma coisa que meus filhos sabem, não é quem manda não, mas assim, que com a mãe eles precisam ter respeito e com as outras pessoas também. Então, a responsabilidade do pai e da mãe, hoje, em muitas vezes, nós estamos terceirizando para a escola e para um monte de outras coisas. Então, em qualquer lugar que você for, existe regra. Porque se não tiver uma regra, cada um vai fazer da forma como gostaria que fizesse. Então, eles me chamam de mãe rapadura. Eu sou doce, mas eu sou dura. Então, quando se fala muito dessa nova geração, eu falo, vamos também dividir um pouco essa fatia? Vamos convidar esses pais também? Sim. Porque, por exemplo, a minha filha, ela está me pedindo uma guitarra já tem 1 ano. Ela está fazendo aula de guitarra. Uma guitarra não é barata. Graças a Deus, eu posso dar uma guitarra para minha filha. E o professor dela me manda mensagem sempre. Eu falo, ainda não está na hora. Eu preciso mostrar para ela que as coisas não são assim. Você quer uma guitarra? Vou comprar uma guitarra para você. Não é assim. Me mostra primeiro. Você está começando a guitarra, você vai terminar, que é uma outra coisa. Você vai começar esse instrumento e você vai terminar. Mãe, eu amo. Eu estou fazendo. Eu falei, mas você faltou aquele dia. Mãe, mas eu faltei porque eu estava estudando para a escola e tal. Eu falei, não, mas espera. Então, quando chegar agora no Dia das Crianças, eu vou fazer 1 ano. 1 ano e pouquinho já deu para mostrar para ela que ela precisa. E às vezes, eu saio de casa. E não é porque eu saio de casa para trabalhar que eu estou perdendo as rédeas. Que eu vou chegar e vou dizer, pode, eu vou compensar a minha filha, não. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. E eu falo assim, talvez a minha qualidade de tempo seja muito maior do que muitas que estão 24 horas por dia com seus filhos. Com certeza. Então, eu falo muito assim, essa nova geração, ela precisa e muito dos pais. Lubiana, eu não tenho... baseado nisso que você me disse. Às vezes tem gente que fala assim, mas eu não tive um pai presente. Eu sofri muito na minha infância. Eu tive abuso. Eu vim de uma família alcoólatra. Eu me lembro que quando nós estávamos estudando liderança, tem várias pesquisas que mostram que aí fala sobre resiliência, né? Onde os maiores líderes do mundo,
Eles fizeram uma pesquisa e viram que eles não vieram de lares estruturados. Eles vieram de lares completamente desestruturados e desorganizados. Ou seja, se a sua família foi o caos do planeta, você tem 3 vezes mais chance do que ser uma pessoa de sucesso do que eu. Então eu falo assim, é desafiador sim, recuperar depois que eles já têm uma certa... É desafiador, eu não vou dizer impossível, mas serve de reflexão para que a gente possa mudar as nossas atitudes em entender que, aí nesse caso, um não. Quanto mais não você dizer para o seu filho, mais resiliente ele será e mais uma pessoa de sucesso. Por exemplo, esses dias alguém comentou comigo, Fabiana, um jovem, estamos agora no Setembro Amarelo, né? Um jovem suicidou porque ele terminou com a namorada. Ele cresceu uma vida inteira, todo mundo servindo a ele. Todo mundo falando sim, eu sou o cara. Ainda tem pais ainda, escolas que falam, você vai ser o CEO, você... E aí ele chega na faculdade, ele pensa, meu Deus, eu sou o rei, aqui todo mundo. Chega em uma empresa então, meu Deus, ele quer chegar hoje, quer ser promovido amanhã, e nem quer ter tempo, então senta com esse menino, explica como que as coisas funcionam, mas ele veio, e aí o primeiro não que ele recebe, já provavelmente já tinha uma tendência ali, claro, né? Mas ou seja, quanto mais não você disser para o seu filho, mais resiliente ele será, porque e mais uma pessoa de sucesso, porque resiliência hoje é tudo. Em vendas então, meu Deus do céu, em vendas, se você não tiver resiliência, você não se mantém no mercado. Você vai precisar de resiliência, você vai precisar de rever o processo, você vai precisar de chegar ao final do dia e ver onde eu estou performando melhor aqui. Eu vendi mais isso, esse aqui eu não estou vendendo tão bem, então eu vou precisar rever algumas coisas. Eu vou precisar olhar para o Rodrigo e pensar, mas por que o Rodrigo está vendendo e eu não estou? Alguma coisa o Rodrigo está fazendo diferente. Mas às vezes a gente quer se espelhar naquele que não está fazendo. Então, para onde você está colocando o foco da sua vida? Uma coisa que eu vejo, principalmente em vendedores, né? E vendedor, né, Luciana, ele tem um horizonte de crescimento. Cara, o céu é o limite para um vendedor. É diferente de um outro ramo de atuação. Mas o céu é o limite. E eu vejo que muitas vezes um vendedor, na primeira frustração, ele já desanima, ele já se desmotiva, porque não é todos os dias que ele vai conseguir vender bem, até por questão de mercado também. Como que a pessoa ela tem que lidar com essa frustração de venda fraca num dia, no segundo dia também, no terceiro dia, mas ele tem que enxergar e ter a convicção que lá no quinto dia ele vai conseguir performar bem. Ela rever. Agora, quando eu falo rever, não significa, e aí eu quero deixar bem claro, que o problema sou eu. Não. Em nada na nossa vida o problema é 100% nós. Existe a sua parte, a parte do vendedor, existe o segundo terço, que é a empresa, os processos da empresa, as regras da empresa, e o terceiro terço, que são fatores externos aos quais nós não temos controle. Agora, o que um vendedor de sucesso faz extraordinário? Ele vai focar na parte dele. Porque na parte dele é a única coisa que ele controla. Então, por exemplo, tem gente que quer milagre. Não prospecta. Eu até brinco, né? Fica lá igual quando a gente ceva o peixe, né? Aqui região do Mato Grosso me lembra muito isso, né? Pescaria. Então fica lá cevando, quer dizer, eu tô lá no ar-condicionado. Eu estou com a boca aberta o tempo. A empresa faz propaganda, a empresa coloca produto, a empresa disponibiliza treinamento. Ah, não, mas aí ficar assistindo treinamento não dá. Ah, e agora não dá. Quer dizer, é muito complicado você querer mudar os seus resultados fazendo as mesmas coisas. Então, por exemplo, eu fico tão feliz quando alguém fala assim, poxa, Nubiana, eu vi uma palestra sua há tanto tempo atrás, né? E eu vejo hoje o quanto que naquela época foi muito bom, mas eu vejo que você continua a performar, você continua a melhorar, quer dizer, é o foco na melhoria. Então, esse vendedor, ele precisa entender que ele vai precisar rever e às vezes, e muitas vezes eu estou ali focado em uma coisa só,
Por isso que o planejamento, o fato dele parar e planejar o outro dia, só dele parar e pensar, ele já está sendo mais produtivo. E aí ele pode pensar, poxa, qual seria uma única coisa, uma única atitude que eu pudesse fazer hoje que pudesse contribuir com a minha meta? Eu sempre falo, Rodrigo, mudança gigantesca, geralmente ela acontece muito rápida, assim, às vezes ela não tem um efeito duradouro. Mas comece pequeno. O Jeff Bezos, ele fala isso, né? Comece pequeno. Então você é o poder do um. Ó, hoje eu vou ligar para um cliente que já comprou de mim. Você não está ligando lá para vender. Às vezes em uma conversa ali, a última vez você passou aqui, você estava abrindo um negócio, você estava fazendo um treinamento, Rodrigo, lá, um evento na CDL, e aí, como que foi? Pode ser que naquele momento, naquela conversa, que seja pelo WhatsApp, o cara, você estava ali precisando de uma fralda para o seu filho, e o cara da farmácia, poxa, eu vou dar preferência para ele, porque na verdade ele criou uma conexão com você. Agora, se tudo está muito igual, eu posso comprar pelo site. Eu não tenho experiência nenhuma. Eu vou focar no preço. Então a pergunta que eu faço é, o que é que você está fazendo para você se tornar diferente dos demais? Se você perguntar para mim, o que te faz você gostar tanto, né? Eu escuto muito isso. Aqui eu não posso falar um palavrão, mas eu ouvi um palavrão, né, de uma empresa lá. Falou, cara, você é muito pipa. Aí falou. Aí ele falou disso. Aí antes dele falar, desculpa eu falar isso, mas eu vou falar. Eu falei, olha, mas fica tranquilo porque eu tô feliz, porque foi um elogio. Se você falou isso pra mim, é sinal de que você gostou. Ele falou, não, porque parece que você fala as coisas com muita leveza, porque assim, ele mesmo disse, às vezes são muito rebuscadas as palavras, às vezes a realidade traz uma realidade que não é nossa. E aí fica difícil aplicar isso no nosso dia a dia. Então, quando eu falo de vendas, é porque eu sei o que um vendedor passa. Quantas vezes, olha, eu acho que assim, o cliente de farmácia, quando ele nasceu, ele já aprendeu, depois que ele chorou, mamãe e papai aprendeu. Tá caro, tá, mas tem algum medicamento que seja mais barato? Ele já pisa na farmácia, eu quero desconto. Então, ali no dia a dia, quem mexe com farmácia, então, você está lidando, às vezes, com grandes redes que está no Brasil inteiro. Se você não tiver um diferencial, se você não tiver uma forma de lidar com as objeções e fazê-las tornar um bom motivo para o seu cliente comprar, você vai ficar fora do mercado. Duas perguntas, Nubiana. Primeiro, é possível formar um vendedor ou venda é um dom? E no segundo, já engajado nisso, sempre o não é uma objeção? Ou tem algum não que não é objeção, que ali se encerra mesmo de fato? Eu vou começar de trás para frente. Fique à vontade. Pode ser? A pergunta é sua agora, faça dela o que quiser. 80% das objeções das vendas só começam depois que você contorna uma objeção. Então, se o seu cliente falou não, ótimo. É aí que você vai começar a vender. A venda está começando. A venda começa no não, A venda então. começa no não. Não, obrigado. Você quer fazer o teste? Eu falo assim, eu tenho vários exemplos na palestra. Eu falo que eu saio lá de Nova York, vou lá para a França, mostro um exemplo de lá e vou para 25 de março, que eu amo. Eu amo. Experimenta falar um não para qualquer um daqueles vendedores para você ver. Fica uma fila atrás de você. Você vai levar. Para se livrar dele. Levar. Ou que seja para se livrar dele, ou que seja. Teve um que eu falei assim, cara, você é demais. Eu quero fazer uma live com você. Ele olhou pra mim, meu marido falou, meu bem, calma. Eu falei, não tem calma. O cara é bom. Aí eu falei assim, você podia usar isso aí que você acabou de fazer comigo? Formata isso. Daí eu já fui ensinar ele a fazer uma palestra ali. Falei, cara, você precisa ensinar isso. Você pode ganhar dinheiro com isso. Você pode fazer disso um negócio. Ele, não quer dizer, é crença. Uhum. Mas eu abri ali os segundos que eu te falei, você é muito bom, eu gostei muito, você fez o meu marido. Falei, olha, que o meu marido, ele olha muito assim,
ele busca muitas vantagens, né? Então ele fica querendo mais barato, ele pesquisa, vai em um lugar, vai em outro, fica assim, meu Deus do céu, como é que pode? Mas ele tá certo, cada um tem o seu estilo, né? Então, respondendo a sua pergunta, sim, a venda só começa aí. E quando você falou de dom, com todo respeito eu vou dizer assim, a gente nasce sem saber ainda o que a gente quer da vida. E à medida com que você vai vivendo as experiências que você vai tendo um direcionamento. Nós estávamos falando de criação de filhos aqui antes do podcast começar. E você dizendo, eu trago elementos externos. Achei lindo aquilo. Eu trago elementos externos e coloco para ele. Mas hoje, baseado em cada semente que você foi plantando, que o Rodrigo planta dentro da família dele, você já vai fazendo com que ele mesmo faça suas próprias escolhas. Seu filho já nasceu assim? Não, o ambiente proporcionou para ele, né? Então, é possível. Quando você mostra, quando uma pessoa fala assim, Lubiana, mas eu não tenho dom para vender. Eu sou só uma dona de casa. Eu fico pé da vida. Eu falo, nunca mais você fala isso perto de mim. Você empreende na maior empresa que existe no universo, que é na família. Você quer falar para mim que você não negocia, às vezes, com o seu filho? Seu filho está lá dando uma bia, você não senta para negociar com ele para saber o resultado que você ou ele está querendo? Você quer falar para mim que quando você quer tirar umas férias com o maridão, você não vai sentar e vai contar uma história para ele? Você não vai buscar a emoção dele? E ela, Lubiana, fala, você é uma vendedora. Você é uma líder dentro do seu lar. Então, assim, você pode sim desenvolver essas pessoas, mas você precisa criar um ambiente para isso. Tem muitos empresários, às vezes, que cobram do colaborador, você precisa vender mais, ou você precisa vender melhor. O que é vender mais e melhor? Você não alinha isso, a comunicação. O que ele entende como melhor, como aquilo que você entende, são duas coisas diferentes. Entra muito aí a comunicação. Tá, vender melhor é o que para você? Ou uma pessoa que vende melhor, ela faz o quê? Porque aí eu consigo entender o nível daquilo que você entende com aquilo que eu estou entendendo. Isso é comunicação. E se eu não consigo me entender com a empresa onde eu estou trabalhando, como é que vai ser minha comunicação com o meu cliente? Eu não vou também saber entender. Então, sim, a gente pode desenvolver, sim, habilidades. Porque vendas também é técnica também. Agora, eu preciso, sim, me conectar com pessoas. Eu preciso criar conexão, porque a gente está vendendo para pessoas, né, gente? A gente não está vendendo. Por mais que você seja tecnológico, você venda um aplicativo, quem vai utilizar isso são pessoas. Então, você vai precisar entender de pessoas. E aí eu falo, aí você vai precisar entender de você. Sobre você, em primeiro lugar. Sim. Então, eu até brinco, né, que no treinamento eu tenho alguns tipos de vendedores, né, que aqui eu vou dar só um spoiler aqui. Eu brinco que tem o vendedor pitbull, né, que às vezes ele tá ali com a camisetinha apertada na porta ali do estabelecimento. Quer dizer, ele tá mostrando para todo mundo que tá parado. Vendedor na porta é uma tragédia. Né? Ou então dentro da loja ali, ele fica ali, ou fica bem na porta ali, olhando assim para o movimento. Poxa, a vida é um movimento. Se movimenta, pega aí o telefone, vai mandar uma mensagem, Posta um stories. Posta um stories. Enfim, existe tantas ferramentas hoje. Olha, gente, vender na minha época era muito mais desafiador que vender agora. Hoje você tem um universo de possibilidades. E aí, mais uma vez, a vida é uma escolha. Eu posso escolher para onde eu coloco o foco das coisas, né? E aí eu posso escolher a dificuldade. O livro O Poder Sem Limites, do Anthony Robbins, ele fala muito disso, se você escolher a felicidade, assim será. Mas se você escolher a miséria, também. Sim. Então, assim, aí eu te pergunto, você quer escolher a prosperidade, as metas, fechar o ano com chave de ouro,
ou você escolhe a miséria, as migalhas e o que sobrar para você? Porque agora de uma coisa eu falo, vai dar trabalho? Vai dar trabalho, mas a superação de qualquer desafio, quando você fala, uau, consegui, né? Para mim, esse circuito de palestras, né? Esses dias eu estava lá em Santa Catarina, um carinho gigante do pessoal, e eu pensei, poxa vida, né? Uma menina que estava lá na feira vendendo, não com ar de coitadinha, não isso, mas de orgulho, assim, de falar, poxa, Nubiana. E eu falo isso, a gente precisa se reconhecer. Às vezes a gente só reconhece as outras pessoas e esquece de reconhecer ali o seu esforço, né? Então eu falo, poxa, eu tô feliz. Eu tô feliz porque, assim, eu tracei essa meta para mim, né? Eu estou conquistando aquilo que eu projetei para mim. Então, eu falo que vendas é facilitar a vida das pessoas e, através das vendas, realizar sonhos. Inclusive, lidar com os nãos. Maravilha, maravilha. O vendedor é sempre otimista, eu penso, né? O otimismo é uma condição da venda ou não? Olha, o que é que eu te falo? A gente não consegue ser em 100% do tempo. Todo mundo é humano. Eu sou humana. Então, Nubiana, seu casamento então é maravilhoso. É perfeito. A gente se dá muito bem. Mas eu sou uma mulher real. Tem momentos que eu também não estou bem. Mas por isso que você precisa entender que você precisa se autoconhecer a tal ponto aonde você fala assim, hoje é um dia que eu preciso saber o que eu vou ouvir, ou com quem eu vou falar, ou o que eu preciso fazer para que me traga de volta. Então, eu tenho isso comigo. Tem dias que às vezes o cansaço bate, né? Esses dias mesmos eu, nesse movimento todo, eu cheguei no hotel e eu fui fazer ali o meu momento de reenergização, porque as pessoas querem energia. Para você vender, isso vai buscar a energia que você tem, porque isso também impacta diretamente na venda. Venda consome muita energia. Você chega no final do dia, de fato, cansado. Cansado. Né? E isso é bom. Você fala, poxa, hoje foi um dia que eu produzi. E é essa sensação, não tanto só de cansaço, mas de produtividade. Porque tem muita gente que está cansado, mas não produziu. Então, assim, aí você vai precisar diferenciar, né? Eu estou cansado porque o meu dia foi produtivo. Então, por isso que entra o planejamento. Por isso que é tão bacana as pessoas pensarem de verdade. Olha, hoje eu vou prospectar, amanhã eu só vou fidelizar, né? Eu vou estar responsável. Olha, tem aqui um cliente, por exemplo, muitos empresários ali, às vezes você gasta uma energia tão grande para buscar clientes, que você esquece dos seus. Você esquece dos seus e, de repente, Rodrigo, se você olhar, eu faço um desafio aqui para os empresários. Se você for olhar, tirar um relatório dos últimos 6 meses, você vai se surpreender com quem não está comprando mais de você. E só por esse relatório você vai ter uma boa tarefa para a semana. E aí você vai descobrir por que esse cara vendeu. Você vai se surpreender, porque muitas vezes é porque que ele não voltou? É simplesmente pelo fato porque ele se sentiu mais um número. Um número. Simples assim. Então, até desculpa aqui, só para concluir, vendas não tem nada de complicado. Vendas é simples. É a forma como você está levando as coisas, é que você coloca tanto obstáculo na frente que fica pesado. Por isso que eu estava falando aqui no começo, eu tento levar todas as minhas informações com leveza, mas porque é assim, Nubiana, mas tem cliente, Nubiana tem cliente que é chato. Eu falei, teria graça se todo mundo fosse legal. Tem que ter um ali, né? Pra gente até contar história depois. Falar, poxa, o cara era chato, mas agora ele virou meu parceiro, meu amigo. Eu tenho várias histórias assim, de pessoas que, quando eu fui falar, não, obrigado, eu já tenho um parceiro, tal. Aí eu falava, poxa, mas por enquanto é assim, mas vai chegar a minha vez. Que hoje são pessoas que falam assim, olha,
Mas você foi persistente, né? Foram 2 anos e meio. Eu falo, poxa, mas é assim a vida. Todo mundo merece as oportunidades, né? Então, se você planta, você vai colher. E assim, em todas as áreas da sua vida. Então, se você planta o que é bom, você vai colher o que é bom. Agora, cuidado, viu? Porque se você plantar o que é ruim, tudo vem em abundância. Nas nossas clínicas, a gente faz constantemente o NPS. Dentro do NPS, na nuvem de palavras, a gente encontra o relacionamento. E aí eu falo pro meu time que dentro do relacionamento a gente vende tudo. O que tem que construir é o relacionamento. Dentro das relações mesmo, como você falou, o cara te disse não, você levou 2 anos ali, você acaba criando um relacionamento com a pessoa e aí é mais fácil de vender. Ou sem o relacionamento você consegue, a não ser aquela venda do mercado, você não se relaciona com o caixa do mercado, você só compra. Mas essa venda mais apurada, sem o relacionamento, é possível a gente fazer isso? Olha, eu acredito que o relacionamento, ele é um fator crucial para a venda. Agora, no meu caso, por exemplo, e é por isso que eu falo que cada negócio, cada caso é um caso, existe a personalização do atendimento. No meu caso, especificamente, a demanda era muito grande. Ele tinha que fazer várias escolhas e ele já tinha esse relacionamento com outras pessoas. Então, eu comecei a criar um relacionamento sem querer vender. E, às vezes, as pessoas já querem se relacionar para vender. Então, quando você se conecta, independentemente de qualquer coisa, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que a pessoa, todo mundo compra carne um dia em algum açougue, compra padaria um dia. Se você vai lá todos os dias e o seu relacionamento é extremamente superficial, você não sabe nem o nome de quem atende você. Você, em contrapartida, se você estiver atrás do balcão, tem cliente que vai lá toda semana. Você também não sabe o nome dessa pessoa. Então, quer dizer, se você não está construindo o relacionamento, se você não está mostrando para ele, estou aqui. Os milionários fazem negócios com seus melhores amigos. Sim. Então, se você só quer vender, você só quer enfiar a faca e fazer assim, como diz um vendedor no dia do Biana, cliente é o seguinte, você enfia a faca e faz assim até sangrar. Aí eu falei, meu Deus. Mas daí vende uma vez, né? Porque mata o cliente. Vende só uma vez. Então eu falo assim, venda é uma construção. Eu falo assim, raramente eu trabalho uma vez só em qualquer lugar. Porque eu construo os relacionamentos. As pessoas, elas passam a fazer parte da minha história. Então, entra de novo o que eu falo, é honrar de verdade. Hoje, gratidão, as pessoas, eu estou sentindo falta do que significa gratidão. As pessoas, às vezes, elas acham que o cliente faz mais que a obrigação de entrar lá no seu estabelecimento e comprar de você. E não é assim. Então, eu acredito muito em relacionamentos. O Dale Carnegie, lá na época dele, já falava: se interesse verdadeiramente pelas pessoas. Se você não se interessa em outras pessoas, sentem. Quando aquilo é só comercial e quando aquilo é de verdade. Isso é verdade. A conexão é muito importante. De tudo isso, você foi juntando tudo isso, como você falou no começo, você não tinha essa... A diferença da tratativa do homem e da mulher sempre existiu. A gente veio de uma sociedade machista. Como a gente falava aqui antes, do ambiente de onde eu venho, eu já entendo tudo muito mais parelho. Meu pai e minha mãe nunca teve diferença por ser o pai ou a mãe. Eu tenho uma irmã mais velha que sempre fez tudo, inclusive era quem eu me espelhava e falava: um dia eu quero ser que nem ela, porque ela era mais velha, ela já ia para as festas. E pelo fato dela ser mulher, isso não me causava diferença. Eu acredito, como você falou, pela sua mãe, que ela fez essa transposição de tudo isso. Acredito que o teu irmão já deve ter uma visão bem diferente da mulher do que o seu pai tinha, mas você sentiu a necessidade de botar na capa de um livro que a mulher é de verdade, que ela é livre e que ela é poderosa. Sim. São 3 coisas básicas, né? Porque se a mulher existe, ela é real. A liberdade é uma escolha nossa. E o poder todo mundo tem, basta exercitar isso daí.
Mas por que você entendeu que tinha que ser assim? Foi um nicho que você viu que estava disponível? Um dia você acordou e falou assim, essa é minha missão, eu preciso despertar essas mulheres? Ou foi raiva de ver elas podendo muito e fazendo muito pouco? Olha, talvez eu poderia dizer aí um pouco de cada, mas o principal é porque eu ouvia muitas histórias no balcão da farmácia, né? Eu ouvia, ali foi a minha maior escola. Falo que quem tem farmácia, né, que fica ali no balcão, você escuta histórias cabulosas que você fala, meu Deus, isso existe, isso é de verdade. E aí elas falavam para mim, Nubiana, essa sua forma como você age com as pessoas, parece que você não tem medo. E mal elas sabiam que eu tinha medo. Mas eu me posicionava mesmo com medo. Botava no bolso e vai. Então, como fiz lá com os pescadores, mesmo com vergonha, eu fui. Então, eu digo assim, real significa que, por exemplo, eu vou para o cruzeiro com as minhas celulites e com as minhas estrias lá, bem, obrigada, e vou curtir meu marido. Porque eu falo que eu não tenho nada contra, eu acredito que se eu tivesse coragem ali de fazer uma cirurgia, claro, isso melhora a minha autoestima. Poxa, para quem tá nessa área tá tudo certo. É isso que eu falo. Livre para você viver a vida que você escolheu para você. E não que alguém chegue e fale assim, então, o que eu escolhi para você que o melhor, porque eu tenho pessoas muito próximas assim. Elas não controlam o dinheiro que elas ganham. Não, peraí, você ganhou esse dinheiro, então me dá aqui e eu vou direcionar. Quer dizer, você trabalha 30 dias do mês para se você quiser comprar ali um objeto que é importante para você, você tem que pedir permissão. Em 2023, isso acontecer. Então, a liberdade de escolha, para mim, ela é muito importante. E isso eu falo, né, que o meu marido, eu sempre deixei ele ser um homem livre. Ele é livre para ele fazer as próprias escolhas. Eu sempre falo, você não está amarrado para ser casado comigo. E enquanto nós dois formos felizes, tivermos nos suportando, for algo bacana, essa parceria está selada. Mas quando uma das partes não tiver mais, eu não vim de uma geração, quer dizer, eu vim de uma geração, mas eu quero quebrar esse ciclo. Não, eu casei e agora mesmo infeliz, graças a Deus eu tenho um parceiro, um amigo, e assim, até falar dele aqui, né? Eu brinco tanto assim e eu falo que ele me incentiva a ser quem eu sou. Eu não sou uma nubiana diferente quando eu estou com o meu marido. Acho que você teve a oportunidade de conhecer ele. Sim, conheci. Né? Bom, apesar que foi muito rápido, mas eu vi que você viu, não tem diferença. Então, se ele estiver ali assistindo qualquer trabalho meu, eu vou continuar fazendo as minhas brincadeiras. Porque essa sou eu. Meu Deus, se eu deixar de quem eu sou em função de alguém, não tem sentido. Não faz sentido um relacionamento assim. E eu não estou pedindo para ninguém começar a gritar e levantar nenhuma bandeira. Não é sobre isso. Mas um parceiro, ele te incentiva a conquistar, porque eu fiz isso com ele. Várias vezes ele foi viajar e eu arrumava a mala. Eu arrumava a mala dele. O pessoal fala, mas não acredito, você tem que dar um curso para as outras mulheres. Eu falo, não, isso aí eu fiz não por uma obrigação, mas é porque eu queria. Eu queria que ele falasse, poxa vida, a hora que ele chegar lá, naquele lugar, ele falar assim, nossa, tem muito carinho aqui. Tem alguém que tá longe que fez com muito amor isso aqui. Eu posso até fazer uma merda aqui, mas vai doer na minha consciência, né? Então eu falo que... A segunda intenção já tá ali, a culpa já tá andou ali, junto, né? né? E aí, aí para terminar, quando eu falo sobre poderosa, porque assim, a mulher, quando ela consegue enxergar aquilo que de verdade ela faz bem, lembra que você fez a pergunta, no que você é boa? Quando eu descobri isso, eu encontrei o meu poder. E aí eu mudei a minha história. E ainda estou mudando. Foi aonde o livro, eu falei, cara, meu Deus, é isso. O meu poder está na minha autenticidade. Eu ser autêntica em qualquer lugar que eu vá. Então, se eu cometo uma gafe, isso acontece muito às vezes, a gente está ali, né?
Eu fui fazer uma brincadeira, eu falei assim, ainda bem que a sua mulher não tá aqui. Ele falou assim, ele acabou de chegar. Ela acabou de chegar. E aí eu falei, vem cá, por favor, vou te dar um abraço e tal. A gente ficou super amigo do casal. E a gente brincou muito. Então, assim, eu falo, é ser autêntica mesmo, é dar voz a essa mulher. Inclusive, quando você falou sobre a culpa, eu já me culpei muito no passado. Então, eu falo dos 4 Cs do comportamento autodestrutivo da mulher. Eu começo pela culpa, que aciona a cobrança, que aciona a comparação e que aciona a competição. Então, eu começo a me culpar, meu Deus, sou uma péssima mãe. Por exemplo, no livro aqui tem pesquisa que mostra que as mulheres se culpam pelo menos 4 vezes ao dia depois que elas se tornam mães. Então, e aí eu começo, nossa, mas a Camila é uma mãe muito melhor do que eu, porque ela tá mais presente, eu tô ausente, meu Deus, eu sou uma péssima mãe. E aí, em relacionamento, e aí eu começo a me cobrar excessivamente, e aí eu começo a me comparar. Quando eu começo a me comparar, e às vezes eu tô me comparando com uma mentira, porque ninguém sabe, né, de verdade o que acontece com qualquer pessoa, eu começo a competir, e isso é exaustivo demais para as mulheres. Talvez não é a rotina delas que é tão exaustiva, mas é a rotina delas e mais a bagagem emocional, mais a opinião ali. É claro que a opinião ela é super importante. Eu não posso também sair fazendo qualquer coisa sem pensar. Mas que tipo de opinião eu vou de verdade me preocupar? Qual que é a opinião? Às vezes chega alguém e fala assim, poxa, eu vi o Rodrigo fazendo assim, e aí eu já, eu vi o Cristiano fazendo isso e eu já vou ali comprar aquela ideia e já vou com 7 pedras na mão. E aí eu tiro essas mulheres. Deixa eu tomar uma água aqui. Fica tranquila. Eu tiro essas mulheres dos 4 Cs do comportamento autodestrutivo e levo essas mulheres para os 4 As do crescimento pessoal. Melhora a sua autoestima. Acreditem se quiser. O meu começo de casamento foi muito desafiador. A minha autoestima era baixíssima. A todo momento eu achava que meu marido fosse me largar. Eu falava assim, ele tá olhando para aquela mulher, porque aquela mulher realmente é linda, maravilhosa, então ele vai me largar, meu Deus, e a gente brigava. Aí ele fala, eu não tava olhando, é um olhar involuntário. Ele é uma peça, entendeu? Eu concordo gostou? com ele, tá? Validando o que ele falou no passado. Cristiano já pode dar um curso para eles aqui. E ele tinha isso, ele falava assim, meu bem, eu olhei, mas foi involuntário. E um dia eu falei assim, olha, chega. Eu não quero essa vida mais para mim. Eu não vou sair mais dando tanto poder a ele para acabar com a minha noite. Não. Agora eu vou voltar para mim. Eu vou começar a saber qual é a minha maior insegurança. E aí eu comecei a trabalhar a minha autoestima. Então, hoje eu acredito que... É claro que melhorar, hoje eu tô bem, mas eu posso melhorar, por que não? Se eu me sinto melhor, meu condicionamento melhor, talvez seja X para mim, e tá tudo certo, porque ele fala, para mim tá tudo ótimo, a sua esposa também foi, tá tudo ótimo. Mas quer dizer, cada uma sabe como que se sente melhor. E buscar a melhoria não tem problema nenhum. Então, quando eu reforcei a minha autoestima, significa como eu me vejo, o autocuidado, peraí, eu cuido de todo mundo, né? A sua esposa está numa época onde é muito filho, né? Então o homem ele precisa ter essa compreensão ali que, poxa, eu preciso ajudar essa mulher. E eu falo que quando eu comecei a reforçar a minha autoestima e eu comecei a trabalhar aquilo que eu fazia bem, eu comecei a ser mais autoconfiante. E aí eu saí daquela mulher muito desesperada com tudo, eu fiquei mais serena. Serena porque eu sabia que eu estava fazendo 100% o meu 1/3. Então, independentemente do que aconteça, se ele tiver que fazer alguma coisa, ele vai fazer. Mas eu estou 100%. Então, por exemplo, como eu qualifico meu tempo, inclusive com o marido? Esse cruzeiro só vai eu e ele. Porque se eu fico muito fora, eu preciso mostrar a ele também, além dos filhos, o quanto ele é importante para mim, o quanto eu sou importante para ele. Porque não é só eu que preciso mostrar, ele também precisa.
E o casal precisa desses momentos, né? Claro que tudo tem um momento. Eu me lembro que quando a minha filha estava com 3 meses, nós tínhamos um cruzeiro para fazer. E eu falei, eu não vou. Eu estava gigante, minha barriga fazia assim, né? Porque eu tinha ganhado neném. Como que eu vou levar minha filha? Eu não vou. Aí eu falei para ele, você pode ir. Pode ir. Aí todo mundo, o quê? Você falou para o senhor, mas espera aí, quer dizer então que o fato de eu não poder fazer uma coisa, ele é obrigado a deixar de fazer algo por mim? Se eu amo meu marido, eu quero o melhor para ele. Poxa, se eu tivesse no lugar dele, mas ou seja, ele fala, você já estava plantando, fazendo a sua cama. Eu falei, lógico. Ele foi? Ele foi. Achei que ele tinha desistido. Ele foi. Não, ele foi. Em algumas conversas, esse tema é recorrente até hoje. O Cristiano pode mandar mensagem e avisar. É recorrente, sim. Então, assim, ele foi, tá tudo certo. Assim, é claro que, assim, na época, eu tava um pouco insegura, né? Mas eu sempre penso assim, eu não quero que ninguém faça nada por mim, porque tem que fazer. É um dos capítulos do meu livro. Ninguém tem que nada. Você tiver que fazer, eu não me sentiria bem. Eu não entendo isso. Você vai ficar, Rodrigo? Você vai ficar aqui comigo? Que graça tem, Rodrigo? Você estar ao lado de alguém ali, sendo que você queria estar em outro lugar. Não que ele quisesse estar longe de mim, eu vi que ele ficou preocupado. Ele falou, não, meu bem, é muito sem graça. Eu não... Né, fez aquele charme, tava por isso assim, né? Mas assim, poxa, eu até brinco com ele, falo, mas você representa bem, né? Por dentro, ele falou, não, mas é sem graça, vai todo mundo lá de casal, e eu vou estar lá. Eu falei, mas tem tantas coisas para você fazer, descansa a mente, tem um momento seu. Fica com saudade de mim. Fica com saudade de mim. É mais ou menos isso, né? Então, assim, eu prezo muito uma liberdade consciente, uma liberdade onde você sabe onde é o seu porto seguro, onde você sabe aonde você pode contar, e ao mesmo tempo você entende o quanto você é valoroso, inclusive para você mesmo. Legal. Só fazer um parênteses, Fernando. Daqui a pouco vai começar um evento aqui do lado, então se as pessoas de casa escutarem sons que não estejam partindo aqui do papo, que inclusive está um papo muito bom, então fiquem tranquilos, aqui a gente vai tocando adiante, né, Fernando? É isso aí, é uma música ambiente, nada que nos atrapalhe dentro dessa conversa. Desse ponto me chamou muita atenção o que você falou. Quando eu ficava inseguro, a minha insegurança delegava ao outro o meu poder. Então, a chave final da realidade, da liberdade, do poder, vem com a segurança. A pessoa como você falou já, se conhecer, saber das fragilidades, a segurança é a autossegurança, é a plenitude. Inclusive, eu falo que quando você reforça, né, o valor que você tem, quando você entende o valor que você tem, você não transmite ao outro algo que só você pode fazer por você. Por exemplo, quantas vezes que o meu marido dizia para mim, começa a trabalhar sozinha. Aí eu fiz várias parcerias, eu fui treinar outras pessoas, com outras pessoas, ajudei muita gente a ficar rico. E eu disse, poxa, agora está na vez de fazer a minha fortuna. E quando você utiliza o seu talento, esse é o meu propósito. Que essas mulheres peguem o talento delas e façam fortuna com eles. Porque não tem como você fazer fortuna com algo que de verdade não é você. Então, quando eu falo de autenticidade, quando eu falo de dar poder à sua voz, essa sou eu. Mas isso não quer dizer que todas as mulheres precisam traçar esse projeto. Cada uma dentro da sua realidade, elas vão entender qual é esse talento. E aí, quanto mais elas entenderem, quanto mais elas focarem nesse talento, seja na comunicação, seja em fazer bolo, seja em qualquer outra coisa, ela vai tendo mais segurança. E aí ela vai buscando mais conhecimento, porque ela tem um foco na melhoria. Quanto mais foco na melhoria, mais treino, mais segurança. Tá aí a liberdade dela, porque ela começa a perceber, eu posso fazer algo, mesmo que
não seja exatamente, por exemplo, o que eu faço hoje não é o que meus pais queriam para mim. Olha aí. Mas eles olham hoje e falam assim, minha filha, hoje, porque eles são concursados, eles querem aquela estabilidade. Segurança. E eu amo isso tudo. Vencer um dia por vez. Eu falo, meu Deus, o mundo é o meu lugar. Lubiana, onde você vai estar aqui? Não sei, porque o universo é que vai decidir por mim. E eu tenho, assim, um prazer tão grande em tudo que eu faço. Eu não, assim, as pessoas falam muito, Lubiana, você tem uma energia, mas eu falo, eu sou uma pessoa, Fernando, Rodrigo, que se hoje fosse o meu último dia, eu iria tranquila para dizer assim, Rodrigo, você é um cara que eu respeito e eu admiro, e você sabe disso. Eu disse isso para ele. Você é um cara que tem uma energia, eu já disse. O meu marido sabe que ele foi uma pessoa extremamente importante na minha vida e que a base de tudo são meus filhos e que meus pais é o meu grande porto seguro. Eu tenho um irmão também que eu sou completamente apaixonada por ele. Então, assim, eu valorizo cada momento que eu tenho. Por exemplo, eu olho a natureza, eu olho o pôr do sol, o motorista que está junto comigo, o Douglas, ele fala, mas você tira foto de tudo. Você já não acostumou com tudo isso? Eu falo, nenhum dia é igual ao outro para mim. Porque só eu sei o quanto foi para eu fazer hoje o que eu estou fazendo. Então, eu passo isso para os meus filhos. Meus filhos, se eles, em qualquer lugar que eles estiverem, quando eles verem o pôr do sol, eles vão me chamar. Só se eles estiverem muito intertidos ali. Mamãe, olha o pôr do sol. Porque isso é uma herança que eu quero deixar para eles. Porque é algo gratuito. Que a gente não paga por isso. E muitas vezes a gente não valoriza. E todos os dias é uma oportunidade de você fazer algo na sua vida que de verdade tenha significado para você. Então, eu digo que tudo na minha vida é pautado, né, na família, primeiro Deus, em primeiro lugar sempre, na minha família, e o meu talento, que é me comunicar com as pessoas, me conectar com as pessoas e ajudá-las através do talento delas, que elas façam fortuna com eles. E principalmente realize os seus sonhos, né? Rapaz, como é bom ver alguém que sabe o que faz, sabe no que é bom e gosta de fazer isso, né, Rodrigo? Verdade. É diferente isso. E você tem uma oportunidade fantástica que é andar pelo Brasil inteiro. Isso. E aí eu vou te fazer 2 perguntas dessa sua andança, porque nós estamos caminhando para o nosso final. Beleza. A primeira é, nos teus treinamentos, você tem mais mulheres hoje no teu público ou o mercado de vendedor ainda é masculino? Eu tenho mais homens que mulheres. E aí eu quero fazer uma outra observação. Vai eu falar das mulheres e do livro de novo. Vamos lá. Às vezes, nós mulheres, por não aproveitarmos as oportunidades, por pensar demais, por pensar em detalhes demais, vem o homem e fala assim, beleza, então quando você está pensando, eu já vou agarrar essa oportunidade. E depois a gente fica perguntando por que o mercado é tão masculino. Então, eu não estou colocando culpa em ninguém, eu só estou fazendo uma reflexão. E às vezes as mulheres pensam, nossa, mas vender, porque vender é desafiador mesmo. Só que vendas, pensa bem, você não tem um salário fixo ali, não é possível que hoje ainda tenha vendedores que ganham um salário fixo ali. Ele precisa ter um céu para ele poder crescer. Ou seja, quem cresce, quem ganha mais, quem conquista mais, o salário vai ser diferenciado. Ou seja, eu posso sonhar mais alto e ter atitudes diferentes para que colabore com isso. E talvez esse universo mais desafiador pode ser que talvez com esse pensamento que muitas mulheres têm, isso é muito de cultura também, em dizer, olha, vá para uma coisa, por exemplo, uma clínica, vai lá atender em uma clínica, inclusive eu falo que as clínicas hoje elas precisam prestar muita atenção no atendimento, porque os médicos também, os odontólogos também, hoje eles têm clientes, não é mais Sim. pacientes não, é clientes. E dependendo da forma como essa recepcionista atender, eu, por exemplo, deixei de ser cliente de uma pessoa que eu
gosto demais, mas pela secretária. Parece que, assim, é mais fácil eu me encontrar com o presidente da República e me coloca tão distante como se eu fosse um ser, assim, que eu tivesse que dar graças a Deus por conseguir. Eu falei, cara, eu tenho outras pessoas no mercado, eu vou procurar, mas é pela forma como fala. Então, assim, hoje o mercado não é só, né, eu falo, por isso que muitas vão, porque talvez não tenha aquela, mas tem. Uma clínica, ela também precisa ter um atendimento diferenciado. Ela precisa pensar, poxa, se antes nós tínhamos tantos pacientes, hoje eu tenho tanto, deixa eu entender um porquê, mas a demanda está muito grande. Até quando? Porque hoje, quanto mais, nunca teve uma época onde se tem tanta concorrência como agora. E tanta opção, né? E tanta opção. Na mão aqui. Então, quando eu estou seguro, cuidado, eu falo assim, ó, a gente sempre tem que deixar em alerta a crise. Sempre. Porque ela aqui, no amarelo, sempre piscando, vai fazer você buscar novas habilidades sempre. Porque se você achar, não, aqui eu tô bem, meus clientes tá tudo certo, eu não preciso melhorar, você vai cair na zona de conforto. E você perde cliente, você perde tempo. Quando talvez você acordar, pode ser tarde demais. O tempo que você perdeu não é o mesmo que você vai usar para Não. voltar atrás. Você perdeu 2 meses, você vai levar 1 ano para recompor isso. Com certeza. Eu sempre falo pro meu time, quando o mês fechou muito redondinho, tem alguma coisa errada aí. Todos os KPIs estão legais, tem algo errado. E aí, invariavelmente, o outro mês é algo, assim, devastador. A constância nas vendas, eu acho que é um problema. E aí mora dentro disso, do relacionamento, a proatividade. Proatividade é um termo que eu não gosto tanto, mas é a constância mesmo, a disciplina de... É todo dia atrás de cliente, é todo dia atrás de cliente. Ah, mas hoje vieram 10 na clínica. Ah, amanhã não vou vir nenhum. E é correr atrás disso, né? A constância. É isso. A gente precisa de constância e não pressa. Que é uma das coisas que eu falo no meu livro. Meu Deus, isso é uma bíblia, gente. Quem não leu, eu não li. Hoje, quando eu comentava do livro, eu posso mostrar a carinha dele, por favor? Ela adquiriu a versão online dele. Como que a Luísa Helena Trajano chegou nesse livro? Nossa, essa é uma história incrível, assim. E aí eu vou de novo falar em aproveitar as oportunidades e posicionamento. Meu marido fala assim, meu bem, ele se diverte, na verdade, né? Nós estávamos na NRF, resumindo a história. E a Luísa andando NRF, assim... essa que você falou. Essa maior feira de varejo em Nova York. Desculpa, né? Eu falei, enfim. E aí ela passou assim. Aí eu não tinha, o meu livro ainda não estava pronto, mas eu tinha o projeto. E aí eu falei, eu preciso... E aí quando eu fui chegar, porque eu também não ia ficar perguntando, posso chegar? Tira uma... Não foi intrometida, né? Ela de viu novo, na brecha, ela... Eu falei, eu vou. E aí, quando eu fui, o pessoal fechou. E eu pensei, mas eu vou falar com ela. Nisso veio o Luciano Hang, querido, o Dava, todo com aquela energia maravilhosa. Aí eu olhei pra ele, gente, eu falo que se esse podcast chegar pra ele. Cheguei e falei, fui bem na frente dele, assim, eu tava de cap, assim, bancando a milionária aqui de Nova Mutum, tipo assim, né? E aí eu falei pra ele, Luciano, você aqui? Não acredito. Aí ele olhou assim... Quem é essa louca que eu não tô ele lembrando olhou dela. assim, ele falou, tudo bem? Eu falei, Nubiana, deixa eu... Aí nós dois, eu falei, tira uma foto comigo, tal. Eu falei, poxa, que bacana, admiro seu trabalho. Você é um cara que tem uma energia incrível. Acredito que você, com certeza, tem um papel muito importante lá no nosso país. Você é um cara que leva... E aí ele ficou super assim, eu falei assim, Luciano, eu tenho certeza, pela cabeça que você tem, você é um cara que apoia o trabalho das mulheres, tanto é que na sua empresa ele falou, que isso, as mulheres? E aí fala. Falei, então eu quero te pedir um favor. Eu tenho um projeto de ajudar milhares de mulheres. E eu gostaria muito que quem fosse e fizesse o prefácio do meu livro pela história que ela tem, né, já uma mulher que já conquistou tantas coisas e ainda ajuda tantas mulheres dentro da empresa, inclusive ela tem um projeto que em briga de marido e mulher, não se mete a colher e tal, eu gostaria que você me apresentasse para a Luísa, porque eu chegar sozinha é uma coisa. Agora você
chegar apresentando, e basta você dizer assim, eu quero te apresentar minha amiga, Luísa. O resto você deixa comigo. Você pode virar as costas e me largar lá. Ele fez assim com o braço e meu marido filmando. E aí chegou lá e falou, quero te apresentar minha amiga. Aí eu fiz assim, a Nubiana, que ele tinha esquecido. Maravilha! E aí ele, minha amiga Nubiana, eu falei assim, Nubiana, Luciano. E ele, Nubiana, eu vou deixar ela aqui e tal. E nisso, né, ficou todo mundo, nossa, pensa, chegar com o Luciano, pensa, meu Deus do céu. E aí eu cheguei para ela, contei a peripécia, né, eu falei assim, e aí a gente gravou um vídeo, eu contei para ela em resumo, né, ela disse, escreve o livro primeiro, depois você me procura. E aí na hora eu entreguei o meu cartão, mas não peguei o contato, porque na hora foi muito assim, eu vi que eu já tinha ganho algo. Eu falei, não tem problema, tá tudo certo, já dei o primeiro passo, um passo de cada vez. Ela sabe quem eu sou. Ela sabe quem eu sou. E aí, depois disso, eu fiz parte de um grupo de empresários de network, chama BNI, que é o maior grupo, né, de network do mundo. E eu comecei a pedir toda nossa reunião. Meu cliente sonho de hoje é Luísa Lena Trajano. E com isso eu comecei a entrar em contato com várias pessoas de São Paulo, de vários lugares. E aí eu fui chegando nisso, eu mandei uma mensagem também pelo LinkedIn, eles me deram uma resposta. Só que o grande divisor de águas foi uma pessoa, mas aí eu não posso revelar, porque essa pessoa pediu e eu sou muito grata a ela. Ela falou assim, olha, eu vou te levar para um evento onde vai estar uma assessora direta dela lá. Então você precisa se conectar com ela. Eu falei, não, só me dá nome, eu não preciso só de mais. Só aponta ela ali. Só aponta ela. E nisso a gente foi para esse evento. E aí nesse evento eu conheci essa pessoa. E essa pessoa disse, olha, manda um e-mail para o fulano de tal. Mandei o e-mail para o fulano de tal. E depois do e-mail do fulano de tal que eu mandei, começou uma via sacra. Será que vai dar certo ou será que não vai dar certo? E para encurtar a história, eu estava indo palestrar, eu escrevendo o livro e todo mundo, quem vai ser a pessoa? Eu falava, aí um dia eu falei, eu quero muito a Luísa Lena Trajano. O pessoal falou, nossa, que bacana, mas é você e a torcida do Flamengo inteira. Ou seja, era algo muito assim, eu fiquei calada, eu fiquei muda, eu fiquei calada. E aí um belo dia naquela, será que vai? Olha, a gente está lendo, a gente está analisando, e o pessoal me cobrando, que já era hora de já ter mandado esse prefácio. E aí entra aí a minha história de fé, né? Eu falo que eu estava em Minas Gerais, eu ia fazer uma palestra Bom, eu não vou nem falar o nome da cidade, mas enfim, eu dobrei os meus joelhos, e aí eu disse, né, meu Deus, de tudo que eu já fiz na minha vida até hoje, né, eu não quero te questionar mais, mas eu não quero o nome da Luísa Lena simplesmente porque ela é a Luísa Lena. Eu quero porque ela tem uma representatividade muito grande para mim, e se for da tua vontade, que seja assim, porque eu tenho uma semana apenas de prazo, e eu já tinha comunicado isso para eles. E fui embora. Quando foi no outro dia, eu fui dirigindo, quando eu cheguei lá na minha cidade, essa pessoa, que era muito próxima a ela, que estava conversando de WhatsApp, falou assim, você já leu o seu WhatsApp hoje? Eu falei, não. Minto, você já leu o seu e-mail hoje? Eu falei, ainda não, cheguei de viagem. Ela falou, então lê o seu e-mail e depois você me fala. E aí, coincidência ou não, o meu prefácio tinha sido, eles estavam em construção, mas ela disse, a gente nunca viu uma pessoa tão determinada, porque todas as vezes que eles falavam assim, mas não vai dar tempo, mas a Luísa tá lendo, olha, toda a objeção que eles faziam, teve um dia que eu disse assim, olha, eu vou respeitar a decisão de vocês. Se for por um mero prazo, eu cancelo o lançamento do meu livro e faço em outro momento. Mas eu também vou respeitar se por acaso foi por quaisquer outros motivos que vocês não precisam me explicar. A única coisa que eu quero que ela saiba é que eu sou aquela menina que procurou ela na feira
em Nova York e que não vai ser qualquer pessoa que eu gostaria que tivesse no meu livro, porque eu sei o poder que o meu livro vai causar na vida de várias mulheres, e se ela puder fazer isso por mim, eu vou honrá-la em todos os dias da minha vida. E aí, enfim, o prefácio Tá chegou. ali o prefácio de Luiz Helena Trajano. Cara, é fantástico. Fantástico. Determinação, o objetivo, o foco, a coragem. Mas eu volto lá no que a gente falou, principalmente a segurança. Você sabia o que você tinha na mão. Exatamente. Você sabia que na hora que ela de fato visse isso, ia impactar ela de alguma maneira. Até pela história dela, pela trajetória dela, né? Acho que tem tudo E é uma mulher incrível. Tem tudo a ver. É incrível, construiu um império incrível e continua dando aula pra gente até hoje. Até hoje. A gente tem o que aprender com ela, né, Rodrigo? É isso aí. Gente, maravilhoso, maravilhoso. Já estamos aqui com 1h35, a minha direção já está me cobrando, eu ficaria aqui mais 4, 5 horas. Né? A verdade, eu virava a noite aqui conversando com você. Eu teria 1001 assuntos para te perguntar, porque como você disse, que todas as pessoas que passaram pela sua vida foram te formatando, eu acredito nisso. O professor Cortella fala, né, que geladeira nasce pronta e vai se desfazendo, e gente nasce não pronta e vai se fazendo na vida. Então, depois desse período a gente conversando aqui, tenho certeza que eu sou outra pessoa. A minha visão da mulher que se assume mulher mesmo, mas pelo fato único e exclusivo dela ser mulher, e não no sentido de ser mais, mas no sentido de falar, eu sou igual a você, eu posso. Tudo que você pode, eu também posso. Eu acho que isso é um mérito teu. Você faz isso com uma leveza, você não faz com vitimismo, você faz com protagonismo. E é um protagonismo porque você é boa no que você faz, não porque você é uma mulher boa no que você faz. Você poderia ser um homem, poderia ser gay, poderia ser trans, você é boa no que você faz e graças a Deus é uma mulher encantadora e muito bonita. Muito obrigada, fico muito feliz porque nos conhecemos há pouco tempo, mas você fala de uma forma também com muita propriedade, eu vejo que você tem uma bagagem incrível, né? Então, como ser humano também, eu vejo que você tem um grande diferencial, né? E assim, eu vou levar você comigo, sim, vou levar, e assim, eu tenho certeza que aqui, pelas suas perguntas, né? Eu vi que você de verdade é uma pessoa que busca muito conhecimento, e eu me sinto lisonjeada por estar aqui nesse podcast junto com o meu querido amigo, né? Nem sei se ele sabe, mas eu o considero super amigo. Agora tá sabendo. Agora tá sabendo, né? Sim, mas é uma pessoa, um cara que eu tenho um respeito muito grande, assim, uma admiração, não só pelo trabalho dele. Então eu sei que se vocês estão juntos no projeto, é porque a conexão é a mesma, e sortuda sou eu de ter tido essa oportunidade. Muito obrigada. Valeu, Nubiana. Nós também agradecemos muito por você ter aceitado esse nosso convite. Seria até sendo redundante ao que o Fernando falou, mas para nós foi hoje, né, Fernando? Foi uma palestra particular de Sim, né? Eu ganhei a semana. Ganhei a semana aqui. Teríamos muito assunto para tratar, com certeza, mas já estouramos o nosso tempo, né? E outras oportunidades terão. Com certeza. Se é a terceira para a quarta. Pode ser a quarta, né? Tem um pouquinho. Que coisa boa. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Pessoal, agradecemos a audiência de vocês. De novo, pedindo para você se inscrever no canal, para você compartilhar esse vídeo, para você acompanhar os cortes. Eu queria pedir de novo, voltar para a Nubiana, deixar as suas redes sociais, quem quiser te acompanhar, quem quiser te encontrar, aonde que te encontra? Olha, amanhã, na verdade... Ontem, né? Vocês podem encontrar o meu livro em qualquer plataforma digital, Mulher Real, Livre e Poderosa, na Amazon, no Mercado Livre e nas livrarias leituras em todo o Brasil. E os meus livros, eles têm também o propósito de apoiar as mulheres que estão em extrema vulnerabilidade. Então, existe um projeto em Araguari, inclusive, eu sou parceira desse projeto, que é muito bacana porque são mulheres que de verdade, esses dias eu até recebi um depoimento, sempre recebo, mas de uma dessas mulheres, que até então, dentro da cabeça dela, ela era um lixo, né? Então, colocaram isso na cabeça dela e ela disse, Nubiana, eu li o seu livro, e o seu livro nem cheguei ao final,
eu estou mudando a minha forma de pensar e eu vou reconstruir a minha vida. Isso foi só um capítulo da minha história. Isso não representa a minha história. Então, eu digo que vale a pena. Ó, tá chegando fim de ano, uma ótima opção aí para os empresários darem de presentes. Com certeza. Presente para os seus colaboradores. Com certeza. Então, fica aqui o nosso papo. Se você acredita que você pode mais, seja homem, seja mulher, tá aqui, procure o livro, entre em contato nas redes sociais com a Nubiana para que você desfrute desse conhecimento como a gente desfrutou. Acabou que eu não falei, né? Das redes sociais da Nubiana. O Instagram, Facebook, YouTube, Nubiana Oliveira Oficial. Olha aí, Nubiana Oliveira Oficial, qualquer coisa, manda uma mensagem lá que ela responde. Com certeza. E muito obrigado. Até semana que vem com mais um episódio.